que é intitulado Mortalidade por Câncer do Ovário sob a Perspectiva Demográfica. Comporão a banca a professora doutora Jordana Cristina de Jesus e o professor doutor Juliano dos Santos. Amadeu, você terá 30 minutos para poder apresentar. Bem? Certo. Só uma dúvida, o professor Juliano não está aparecendo não aqui para mim. Eu acho que caiu, gente. Eu acho que caiu para ele. Já aceitei novamente. Tá voltando. Pode continuar, tá tudo bem. Pronto? Posso começar? Deixa eu ver se o professor aparece. Caiu novamente, eu acho. Tá com o microfone desligado, Karina, se estiver falando com a gente. Eu vou ver com ele se ele entra pelo celular, porque talvez a internet da casa dele esteja com problema. Tá bom. A gente espera, tranquilo. Então, acho que agora você pode começar, Amadeu, por favor. Certo, vou começar a compartilhar aqui a apresentação. Tá exibindo para vocês, certinho? Sim. Certo. Então, boa tarde. Vou começar saudando os professores que estão participando aqui da banca, professora Jordana e professor Juliano, ao Mário, da secretaria, eu estou dando apoio aqui, e a minha orientadora, professora Karina. Eu sou Amadeu, sou estudante aqui do mestrado em Demografia do PPG-DEM, da UFRN, e essa vai ser a apresentação do meu projeto de qualificação da dissertação, que tem como título Mortalidade por Câncer de Ovário sob a Perspectiva Demográfica, e foi orientado, como eu falei, pela professora doutora Karina Cardoso Meira. A estrutura do projeto consiste nessas partes que eu apresentei nesse slide, são a introdução, objetivos, a revisão de literatura, a metodologia, os resultados preliminares, o cronograma e, por fim, as referências. Começar falando um pouco sobre o meu objeto de estudo, câncer de ovário. Câncer de ovário é uma neoplasia associada ao envelhecimento populacional, há mudanças no comportamento reprodutivo, entre elas a nulliparidade, o intervalo intergestacional e também ao uso de contraceptivos. Também é associada aos hábitos e estilo de vida, como estilo de alimentação, consumo ou não do tabaco e do álcool, e representa a 7ª neoplasia mais incidente e a 8ª causa de morte em mulheres no mundo. As maiores taxas de incidência e de mortalidade por câncer de ovário são percebidas em países desenvolvidos. Esse mesmo padrão é observado nas regiões brasileiras. Então, as regiões mais desenvolvidas geralmente apresentam as taxas de incidência mais altas. Assim, o Norte e Nordeste, que apresentam IDH menor, apresentam as menores taxas, e as regiões com maior IDH apresentam a maior incidência. Tendo em vista a associação desses fatores, o envelhecimento populacional,
que também têm interferências nas mudanças do comportamento reprodutivo e nos hábitos e estilo de vida, é interessante analisar os efeitos de idade, período e coorte para a mortalidade por esse câncer. Aqui eu vou falar um pouco sobre a estrutura etária da população e as mudanças que ocorrem nessa estrutura associadas ao câncer de ovário. Primeiro eu vou falar um pouco sobre o processo de transição demográfica clássica, que é apresentado aí nesse esqueminha desse gráfico, através de fases. A fase 1, que é a fase pré-transição, onde as taxas de mortalidade e de fecundidade apresentam valores elevados. A fase 2, que é a queda da mortalidade. A fase 3, quando a fecundidade começa a decrescer. A fase 4, que é uma mistura entre duas fases, no caso, um aumento e uma posterior diminuição do crescimento populacional. Esse aumento inicial ocorre porque a taxa de mortalidade sofre um decréscimo, as taxas de mortalidade sofrem decréscimo, enquanto as de fecundidade permanecem em padrões altos. Então, ao passo que morre menos gente, ainda continua nascendo um número elevado de filhos, e ocorre esse aumento na população. E, por fim, a última fase, que é associada a essas duas quedas de mortalidade e fecundidade, está o envelhecimento populacional. Só um momento que eu acho que... Não estão passando. Deu uma travada aqui para mim também. Só um momento. Agora foi muito. Pronto, tá. Tudo certinho aí agora? Chegou um novo slide. Tente voltar e avançar Isso. novamente. Pronto. Vamos lá. Associada à queda de mortalidade, que é a primeira fase da transição demográfica, descrita por Lee, alguns autores mencionam alguns fatores que estão correlacionados a essa fase. Cole cita as melhorias no saneamento básico, medidas de saúde pública e avanço na medicina. Lee menciona a redução das doenças infecciosas e parasitárias, processo que a gente vai ver um pouco mais detalhado à frente. E Preston menciona o Big Medicine, que é o maior acesso da população a atendimentos médicos e as melhorias nutricionais. A redução da fecundidade, a literatura menciona a inserção da mulher no mercado de trabalho, a inversão no fluxo de renda de pais para filhos, de filhos para pais e, posteriormente, de pais para filhos, a democratização da informação sobre concepção e a ampliação do acesso às novas tecnologias de controle de fecundidade. Essas mudanças, ao longo do tempo, apresentam diferenciais por nível de desenvolvimento. Isso é o que menciona Caldwell. Com base nisso, eu trouxe aqui as pirâmides etárias das duas regiões que eu propus analisar, que são a região sul e a região nordeste do Brasil. Eu peguei os dados de 1970, as pirâmides etárias de 1970 das duas regiões, para comparar com os dados do último censo, que no caso foi o censo de 2010. Como a gente pode observar, à esquerda, houve um achatamento da pirâmide etária do Sul, e o que também ocorreu na pirâmide etária do Nordeste, só que de forma um pouco mais discreta. Se vocês perceberem, o topo da pirâmide etária do Sul, em 2010, está um pouco mais achatado e está um pouco mais extenso, ou seja,
as pessoas idosas representam uma proporção maior nessa população quando comparadas com a do Nordeste. E o contrário ocorre para a população mais jovem. No Sul, eles passam a constituir uma proporção menor, ao passo em que no Nordeste também há um achatamento dessa base da pirâmide, mas de forma mais discreta. Isso é explicado, como eu falei anteriormente, pelos diferenciais de desenvolvimento, pelo índice de desenvolvimento humano. E aí eu trouxe outros fatores que são associados ao câncer de ovário, no caso, as mudanças no comportamento reprodutivo, entre elas a redução da parturição, ou seja, a menor quantidade de óbitos de partos de nascidos vivos por mulher, a nuliparidade, ou seja, as mulheres que não têm filhos, a maternidade tardia, o intervalo intergestacional e o uso de contraceptivos. E aí, Wood e Carvalho mencionam que o modelo de produção econômica e de reprodução humana estão associados à estrutura econômica e demográfica da população. Tendo em vista isso, nós temos na parte inferior aí do slide as taxas de fecundidade total por região do mundo no período de 1950 a 2000, onde a gente observa as maiores taxas de fecundidade para as regiões com IDH mais baixo, no caso, a África, a América Latina e Caribe, e as menores taxas para regiões com IDH mais alto, no caso, a América do Norte, a Europa e a Oceania. Aqui, trazendo para o contexto brasileiro, nós temos um gráfico que mostra a taxa de urbanização de cada uma das 5 regiões pela taxa de fecundidade total também das 5 regiões. Aqui, se vocês pararem para observar, as regiões que têm IDH mais alto, no caso, essa linha contínua ali, nas linhas contínuas, as linhas preta, amarela e azul claro são as regiões sul, sudeste e centro-oeste. Em comparação com as taxas de fecundidade total, essas regiões com IDH mais alto apresentam as menores taxas de fecundidade, o que ocorre de forma contrária no Nordeste e no Norte. São as regiões com IDH mais baixo e, consequentemente, apresentam taxas de fecundidade total mais altas. O comportamento reprodutivo no Brasil foi analisado de 1991 a 2010, por esses estudos que eu menciono no slide, e foram separados, essas mudanças no comportamento reprodutivo foram separadas por 3 variáveis: idade, por renda e pelo método de contracepção. Na idade, a gente observa uma queda uma queda nas taxas específicas de fecundidade para o grupo de 15 a 19 anos e uma maior nuliparidade para mulheres acima de 35 anos. Com relação à renda, houve uma generalização da queda para todos os níveis de renda, com destaque para a queda da taxa de fecundidade total para as mulheres mais pobres. Com relação ao método contraceptivo, a esterilização feminina em 1996 constituía o principal método utilizado pelas mulheres, representando 38,5% da utilização de métodos. E, em 2014, após esse período, outros estudos mostram que os contraceptivos via oral passaram a constituir a maior parte desses métodos. Os autores mencionam os diferenciais de método de acordo com as regiões socioeconômicas, ou seja, há diferenças entre a utilização desses métodos entre as regiões. Mostram também que a demanda insatisfeita por contracepção é observada de forma mais efetiva para mulheres com piores condições socioeconômicas, e os padrões do Norte e Nordeste se contrapõem aos padrões do Sul, Sudeste e Centro-Oeste, em que o contraceptivo de via oral é
passou a ser bem mais utilizado nessas 3 últimas regiões mencionadas. Com base nisso, nós temos outro fenômeno, que é a transição epidemiológica, que é definida por Omran como sendo as alterações no padrão de mortalidade das populações, em que as populações deixam de constituir a mortalidade, em sua maior parte, por doenças infecciosas e parasitárias, e em um segundo momento passam a constituir, ser constituídas em sua maior parte pelas doenças crônico-degenerativas. Algo semelhante acontece com os cânceres, processo que é chamado de transição de câncer, em que os cânceres infecciosos, eles deixam de apresentar a maior incidência e mortalidade por câncer, e os cânceres associados a hábitos e estilo de vida, entre eles o câncer de ovário, passam a constituir essa maior parte dos óbitos. Isso também associado aos diferenciais de desenvolvimento, de IDH, entre as regiões e entre os países do mundo. Essas alterações experimentadas na transição epidemiológica estão associadas a fatores como o surgimento de sulfas e antibióticos, avanços na medicina, vacinas, e aí, como eu falei, existem diferenciais por nível de desenvolvimento. Essas mudanças também geraram um aumento na expectativa de vida das populações e, consequentemente, um envelhecimento populacional. São outros fatores que também estão associados ao câncer de ovário. Aqui nós temos um gráfico que mostra a proporção de óbitos por causa de morte no Brasil, no período de 1930 a 2007. No início do período, a gente percebe uma maior mortalidade por doenças infecciosas e parasitárias, e, ao final, a gente observa que as outras doenças, causas externas, doenças no aparelho circulatório e neoplasias constituem a maior parte dos óbitos. Isso está associado ao envelhecimento populacional da população brasileira, à urbanização consequente do êxodo rural e à ocidentalização dos hábitos e estilo de vida. Como eu mencionei no início da apresentação, o consumo de tabaco, a inatividade física e o excesso de álcool estão entre esses hábitos. Houve um aumento de incidência e mortalidade por cânceres de pulmão, de próstata, de intestino, de mama e de ovário no sul, sudeste e centro-oeste. Esses cânceres estão associados aos hábitos e estilo de vida, portanto, estão associados também às regiões com maior IDH, e os cânceres de colo de útero, intestino e estômago são perceptíveis de forma mais enfática no Nordeste e no Norte, regiões que apresentam menor IDH. Aqui nós temos um panorama da mortalidade por câncer de ovário no mundo em 2020, onde a gente pode observar as maiores taxas de mortalidade pela doença nas regiões mais desenvolvidas, aquelas regiões que são apresentadas em cor mais escura no gráfico, em contraponto às regiões mais pobres que apresentam menores taxas. Como eu mencionei, perfil semelhante é observado nas regiões brasileiras. As taxas de mortalidade são maiores para o sul e sudeste, que apresentam uma tendência de queda nas últimas décadas, e aumento no norte, nordeste e centro-oeste. E aí, com base nessas mudanças no comportamento reprodutivo, na estrutura etária da população, nos hábitos e estilo de vida e no acesso a políticas de saúde sexual, reprodutiva e de saúde oncológica, essas mudanças elas apresentam descontinuidade no tempo e diferenciais por países e regiões, o que também gera impacto distinto nas coortes de mulheres, ou seja, em diferentes gerações de mulheres. Tudo isso se constitui como de forma crucial para que a gente faça a análise dos efeitos APC, dos efeitos de idade,
período e coorte para o câncer de ovário. Os efeitos de idade analisam as mudanças biológicas e fisiológicas da população em diferentes mulheres, com o avançar da idade e com o envelhecimento populacional. Os efeitos de período estão associados, como o próprio nome diz, a determinados períodos de tempo e são feitas análises com base em todas as faixas etárias. Não há distinção das faixas etárias. Os efeitos de coorte são efeitos de análise por geração, ou seja, mulheres que nasceram em determinado período, depois mulheres que nasceram em outro período, em sucessivos grupos de idade e durante sucessivos períodos. E é um estudo, são efeitos de análise de larga duração. Esses 3 efeitos de idade, período e coorte constituem a análise da evolução temporal do qual se trata esse trabalho. Com base nisso, nesse arcabouço teórico, a pergunta de pesquisa elaborada foi: há diferenças na evolução temporal nos efeitos de idade, período e coorte na mortalidade por câncer de ovário nas unidades federativas das regiões Nordeste e Sul do Brasil? E aí definimos os objetivos. O objetivo geral, que é analisar sobre os efeitos de idade, período e coorte, a evolução temporal da mortalidade por câncer de ovário em mulheres a partir do intervalo quinquenal de 30 a 34 anos. Mais à frente a gente vai ver o porquê da seleção desses intervalos. Residentes em cada um dos estados das regiões Nordeste e Sul do Brasil no período de 1980 a 2019. Os objetivos específicos consistem em corrigir os registros de óbito por câncer de ovário segundo causa mal definida, diagnóstico incompleto de câncer geral, diagnóstico incompleto de câncer ginecológico e cobertura em mulheres residentes em cada um dos estados das regiões analisadas, pertencentes às faixas etárias já mencionadas, no período de 1980 a 2019. O segundo é descrever as taxas de mortalidade corrigidas por câncer de ovário em mulheres residentes nos estados das regiões, naquelas faixas etárias e no período também mencionado, segundo idade, período e coorte. E, por último, objetivo específico, estimar modelos de idade, período e coorte para mortalidade corrigida por câncer de ovário em mulheres acima de 30 a 34 anos, residentes em cada um dos estados das regiões estudadas. Com base nisso, a nossa metodologia, apresento aqui a nossa metodologia. A caracterização do estudo trata-se de um estudo ecológico, que analisa o contexto social e ambiental e os impactos desses contextos na saúde da população. É um estudo de dados agrupados, o que impossibilita a inferência individual, ou seja, a gente só vai fazer inferências sobre os dados da população em geral, e não sobre os indivíduos daquela população. É um estudo exploratório de desenho misto. Desenho misto quer dizer que ele vai analisar séries temporais e múltiplos grupos, ou seja, nós vamos fazer uma análise entre 2 regiões distintas. A população é constituída por mulheres residentes nas regiões Nordeste e Sul do Brasil, com idade a partir de 30 anos, no período de 1980 a 2019. Esses dados de mortalidade foram obtidos através do Sistema de Informação sobre Mortalidade do DataSUS. Eu falo foram no passado porque algumas etapas dessa pesquisa já foram realizadas. Foram separados os códigos 183 da Classificação Internacional de Doenças da 9ª edição e a C56, que é referente à 10ª edição da CID, que são os códigos referentes à mortalidade por câncer de ovário. E os dados da população foram obtidos pelos censos nos anos censitários e nos anos intercensitários foram obtidos através das projeções do IBGE para o 1º de julho de cada um dos anos. A correção dos registros de óbitos, ela foi uma das etapas que já foram realizadas. Ela é feita por conta da subnotificação e da qualidade dos registros de óbitos. Vale mencionar que
há diferenciais nessa subnotificação e na qualidade dos registros por região e até mesmo por estados de uma mesma região. Portanto, foram feitas as redistribuições proporcionais dos óbitos, tanto por causa mal definida, quanto por câncer com diagnóstico incompleto. Com base nessa redistribuição, nós fizemos a soma desses resultados aos registros de morte por câncer de ovário que foram feitos originalmente no Sistema de Informação de Mortalidade. Os fatores de correção foram realizados pelo método de gerações extintas, proposto por Queiroz, e depois foram multiplicados pelo resultado da etapa anterior. Outra etapa realizada foi o cálculo das taxas de mortalidade por faixa etária. Foram obtidas através da divisão do número de óbitos por câncer de ovário por cada faixa etária selecionada, dividido pela população feminina em 1º de julho e multiplicada por 100.000, o que gerou taxas de mortalidade por 100.000 mulheres. Foi utilizado o método direto para padronização de taxas e foi utilizada a população mundial padrão, que foi ajustada por Doll e Payne. Também foi feita a retificação dos registros de óbito e cálculo das taxas de mortalidade segundo correção e década para cada um dos estados, e também foram feitas médias móveis trienais para que essas taxas fossem suavizadas e para que houvesse um maior controle da flutuação aleatória das taxas anuais. Como eu falei anteriormente, é uma análise feita com base nos efeitos de idade, período e coorte, que eu já expliquei, e que consistirá, essa análise dos efeitos de idade, período e coorte constitui uma das próximas etapas da pesquisa. E o problema na avaliação desses 3 fatores de forma conjunta é que os 3 elementos estão linearmente relacionados e, desse modo, o modelo de regressão completo faz com que o modelo de regressão completo não seja identificável. O modelo pode ser parametrizado de diferentes maneiras e ainda produzir as mesmas estimativas para as taxas. E aí, à direita, nós vemos a relação entre idade, período e coorte, onde C é a coorte, P, período e A, idade. Os efeitos de idade, período e coorte de nascimento vão ser estimados com base nos modelos de regressão com distribuição de Poisson para o número de óbitos observados em cada faixa etária I e em cada período J, sendo os efeitos aditivamente relacionados ao logaritmo da taxa de mortalidade esperada, de acordo com a proposta de Holford, em 1983. Aí nós temos a equação que define essa etapa, onde é a taxa de mortalidade esperada na faixa etária I e no período J. O N é a população sob risco de morte na faixa etária I no período J. Mi representa a taxa de média global de mortalidade. O alfa é o efeito médio da faixa etária I. E o beta J, o efeito médio do período J. Assim como o gama é o efeito médio da coorte, K. As próximas etapas para análise de efeitos de idade, período e coorte consistem na análise exploratória segundo unidade federativa, para cada uma dos estados selecionados dessas regiões. E a etapa 2 consiste nos modelos de idade, período e coorte por meio de funções estimáveis. Essa etapa limita a análise dos efeitos às suas combinações lineares, que permanecem constantes com qualquer um dos modelos dos 3 fatores. E a tendência linear, que deve ser dividida em 2 componentes. O efeito linear da idade, que é representada pelo alfa-L, e o efeito chamado de drift, que é o efeito linear de período e de coorte. A soma entre alfa e beta é o efeito transversal da idade, e a soma entre alfa e gama é o efeito longitudinal da idade. Para as etapas já realizadas dessa pesquisa, nós apresentamos alguns resultados preliminares.
Para a região Nordeste, nós observamos mais óbitos por causa mal definida, uma pior qualidade de cobertura e diagnóstico incompleto por câncer, e os estados do Maranhão e Piauí apresentaram a pior cobertura dos óbitos. Essa cobertura foi inferior a 60% em 1980 e houve um avanço, passando para um pouco mais em 2019, mas ainda abaixo de 90%, o que é bem abaixo de outras regiões brasileiras e de outros estados. Houve um aumento dos coeficientes corrigidos em relação aos não retificados, o que é esperado, né, já que com essa correção há a redistribuição. Ceará, Pernambuco e Bahia apresentaram as maiores taxas, enquanto Alagoas e Paraíba apresentaram as menores taxas. Já para a região sul, as maiores taxas de mortalidade por câncer de ovário foram observadas com relação à região Nordeste, com exceção da última década de análise. O Rio Grande do Sul apresentou as maiores taxas para a região sul e o Paraná apresentou as menores taxas. As duas regiões apresentaram gradiente positivo com a avançada da idade, o que é esperado, já que o câncer de ovário é um câncer associado ao envelhecimento da população e a longa e continuada exposição aos fatores de risco. Aqui eu trago um gráfico que mostra as regiões, ou a comparação entre dois estados, o Maranhão e o Rio Grande do Sul, que foram os estados que apresentaram maiores percentuais de aumento entre coeficientes corrigidos e não corrigidos das duas regiões. Aí, nas linhas mais superiores, nós temos as taxas para o Rio Grande do Sul, com correção e sem correção. E na parte inferior, para o Maranhão. A gente observa uma maior distância entre as taxas do estado do Maranhão, o que é esperado, já que apresentava uma pior cobertura de óbitos no estudo. Aqui nós trazemos um gráfico com todos os estados das duas regiões. Nessa parte primeira, mais à esquerda, nós começamos com os estados da região Nordeste, onde observa-se, de forma geral, um aumento nas taxas de mortalidade por câncer de ovário nas últimas décadas. E os três últimos estados, mais à direita, são os estados da região Sul, que também apresentam, nas primeiras décadas, uma tendência de crescimento, mas nas últimas décadas apresentam estagnação ou até mesmo um decréscimo dessas taxas. Esses diferenciais também são explicados pelo nível do IDH das regiões. A região Nordeste passou por ritmos de transição demográfica e transição epidemiológica, que estão também associadas ao IDH, de forma mais tardia. Então, esse aumento da mortalidade por câncer de ovário foi bem mais observado nas últimas décadas, já que a região experimentou essas mudanças de forma posterior. Aqui nós temos as taxas de mortalidade por câncer de ovário corrigidas e suavizadas por 100 mil mulheres nos estados da região Nordeste do Brasil. No início da série histórica, ali mais à esquerda, o estado que apresentava as maiores taxas de mortalidade pela doença era o RN, e as menores taxas eram observadas no Maranhão. Ao final da série histórica, em 2019, observou-se que o Ceará passou a constituir maior mortalidade pelo câncer de ovário e Sergipe apresentou as menores taxas. De forma similar, nós trazemos também as taxas de mortalidade por câncer de ovário corrigidas e suavizadas por 100 mil mulheres para o Sul. Perdão, há um erro aí no título do gráfico. São os 3 estados do Sul, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, onde durante todo o período o estado do Rio Grande do Sul apresentou as maiores taxas. E em sua maior parte, com exceção ali de entre 2012 e 2015, o Paraná apresentou as menores taxas. Aqui eu trouxe o cronograma do nosso projeto. Algumas etapas já foram concluídas, né? Até agora, janeiro e fevereiro de 2023.
E agora nós passamos mais para essa parte de construção de tabelas, gráficos e imagens, a discussão dos dados e resultados e a defesa da dissertação que está prevista para abril. Aqui eu trago as referências utilizadas na apresentação. E é isso. Obrigada. Parabéns, Amadeu. Agora eu vou passar a palavra para o membro mais externo da banca, que é o Juliano dos Santos, para ele fazer as considerações dele. E aí eu quero saber como você prefere, Juliano. Você prefere falar tudo e depois o Amadeu comenta, ou você prefere ir falando por partes? Não, eu prefiro falar tudo, porque eu tenho poucos pontos, eu acho que vai ser mais fácil. Tá certo. Obrigada. E obrigada por colaborar conosco. Primeiro, parabéns para o Amadeu e para a Karina aí pelo trabalho. Eu talvez sumo um pouquinho aqui da tela da câmera, porque eu estou com o arquivo aberto com alguns comentários. Mas primeiro, assim, eu queria parabenizar pelo trabalho, está bastante denso. Não foi uma leitura fácil para mim, né? Mas é porque o trabalho está bem denso, está bem completo. E isso é bom, né? Isso significa que você vai ter pouco trabalho do ponto de vista teórico. Minha primeira consideração, Amadeu, assim, é que eu acho que você precisa fazer para a defesa final é revisar o texto com alguns vícios. Tem bastante palavra repetida, tem algumas... Se você quiser depois, eu te mando o meu arquivo. Eu fui lendo e fui sinalizando. Mas a gente, assim, na pressa, na correria, né, acaba acontecendo isso mesmo. Então, para a defesa final, tenta pegar um dia que você não vai fazer mais nada, só para você ler mesmo, para ver se consegue captar essas coisinhas. Ainda assim vai passar algumas coisas, mas reduz, tá? E o meu primeiro ponto, assim, que eu vou sugerir, e aí vocês avaliam se cabe ou não, é o título. Tá? Eu achei o título do projeto bastante amplo, né? E assim, assim que eu olhei, eu falei, meu Deus, o que é o enfoque demográfico, né? E aí eu fui lendo, né, li o texto para ver se eu conseguia achar essa resposta, e eu não achei. Até fiz busca por palavras para ver se aparecia, então, em nenhum momento vocês retomam essa questão do enfoque demográfico. Então, a minha sugestão, eu até sugeri aqui um título, é que ficasse Mortalidade por câncer de ovário nas regiões Nordeste e Sul do Brasil, entre 1980 e 2019, análise do efeito de idade, período e coorte, ou coorte de nascimento. Porque o que eu senti falta é o título, representar a proposta do estudo, né, os objetivos do estudo. Eu acho que colocando o método, o período, né, fica mais diretivo dessa maneira. Então, essa é a minha primeira sugestão em relação ao título. Em relação à estrutura do seu resumo, eu achei que está adequado. A minha única sugestão é que você acrescente nas palavras-chave o descritor mortalidade, tá? Que eu acho que isso ajuda na hora da indexação e na recuperação do seu trabalho aí para futuras pesquisas, tá bom? Em relação às demais questões, não tenho nada pontual. A sua introdução, como eu disse, ela está bem densa, eu gostei muito porque suas referências estão bem atualizadas. A minha única sugestão é quando você vai falar das estimativas do Brasil, que agora eu não estou encontrando, mas eu sinalizei aqui, é que você utilize a estimativa mais recente do INCA,
nós temos já a estimativa de 2023 a 2025. Depois, se você quiser, eu te encaminho a referência. A única sugestão que eu ia te dar em relação à sua introdução e a sua parte de embasamento teórico é essa atualização. Os objetivos para mim estão muito claros, não fiquei com nenhuma dúvida, tá? E com base neles eu sugeri a mudança alteração no título. Achei bem legal e bem completo a sua revisão de literatura, assim, você está de parabéns. Gostei muito das figuras, a Karina sabe que eu gosto dos gráficos, das figuras, e eu acho que você usou de maneira bem adequada e abusou, mas de uma forma boa. Ficou bem interessante, porque vai dando umas quebras no texto, e até ajuda na hora da leitura. Mas, assim, está bem completa a sua revisão de literatura. Você abordou pontos bem importantes e até, assim, daria até para reduzir, mas eu acho que não é o caso, porque é uma dissertação. A única coisa que eu senti falta, Madeu, na sua introdução ou nas suas bases teóricas, aí eu acho que caberia mais para as bases teóricas, é falar um pouco mais especificamente da região norte, da região nordeste e da região sul, que são as duas regiões que você vai comparar. Você fala em algumas questões dentro do texto, mas eu senti uma coisa mais de caracterização mesmo, com dados que a gente tem de PNS, de Vigitel, de cobertura, de estrutura de serviços de saúde, você mesmo fala no seu texto e falou de novo na apresentação, a influência do IDH nessas taxas, a gente sabe que são regiões, né, que são bem diferentes em termos de estrutura, principalmente das estruturas dos serviços de saúde. Então, se der tempo, e você também está com um prazo bem apertado, então, se der tempo, a minha sugestão é que você faça um capítulo bem pequenininho, falando um pouco, caracterizando um pouco essas duas regiões em termos de indicadores, tá? Os indicadores que a gente tem disponível. Isso eu senti um pouquinho de falta. Em relação ao seu método, eu acho que ele está extremamente bem descrito. Eu só ia pedir para você revisar também algumas coisas da escrita. Por exemplo, aqui na página 51, quando você vai falar das sessões, tá? Sessões 3.4 e 3.5, na verdade você já está na sessão 4, então para ajustar isso. E tem mais algumas coisinhas aqui dos vistos. Eu só queria entender aqui do método, e aí é uma questão mesmo que eu gostaria de entender. Por que que no método, na questão da redistribuição proporcional, eu entendi os diagnósticos incompletos por câncer de ovário, mas aqui nos pontos, ó, ele aparece aqui, neoplasia maligna secundária e não especificada de gânglios linfáticos, neoplasias malignas secundárias dos órgãos respiratórios e digestivos e neoplasias malignas secundárias de outras localizações. Eu só queria entender por que que isso foi incluído, se está relacionado àquela metodologia que vocês vão utilizar, porque eu entendi que são, né, para redistribuição talvez, e essa metodologia talvez peça, esse referencial que vocês vão utilizar. Mas fiquei intrigada por ser neoplasia secundária e de topografias que não estão diretamente relacionadas ao objeto, que é o câncer de ovário. Das demais questões do método, eu acho que não tenho nada assim para comentar, acho que está bem descritinho mesmo, está bem mastigado. Então, até para quem nunca ouviu falar, fica fácil de entender. Em relação aos seus resultados, eu acho que eles estão bem bonitinhos, bem interessantes. Eu acho que você já ouve aqui no meio da sua descrição dos resultados
houve umas pinceladas de discussão e não estou falando, tá tudo bem, é só que faz parte do processo. Eu gostei disso também porque é um exercício, né? Porque você vai ter que fazer o capítulo de discussão. Na tabela 2, que está na página 64 do arquivo que está em PDF, eu só ia pedir para você identificar essa última sigla, TP, que tem o A aqui subscrito, tá? Aqui embaixo da tabela, tá? Depois da tabela. Os gráficos eu acho que foi muito bonitinho, tá? Não manteria, e eu sei que vem muitos gráficos pela frente, né? Por conta das análises APC. No seu cronograma, Amadeu, o que eu sugeriria aqui é que o seu levantamento bibliográfico tivesse contemplado aqui em janeiro, fevereiro, e março e abril, porque você vai defender em abril, então, se você conseguir atualizar, conseguir alguma referência, porque essas coisas não param, né? Então, eu falo que levantamento bibliográfico, ele é contínuo. O máximo de atualização que você conseguir incluir é bom. E eu senti, eu não sei, aí vocês que sabem do andamento podem clarificar isso um pouco. Que o seu cronograma está bem apertado. Eu sei que você já fez bastante coisa, possivelmente hoje é 16 de fevereiro. Você não vai parar de trabalhar, né? Então você deve trabalhar o resto de fevereiro, o março inteiro, imagino eu, e deve defender no final de abril. Mas mesmo assim, imaginando o quanto de trabalho você ainda tem bastante coisa para ser feita. Então, tomar cuidado, com esse cronograma, assim, eu acho que ele está bem apertado, tá? Eu acho que, no geral, os meus comentários eram esses, tá? Eu queria parabenizar vocês de novo pelo trabalho, porque a gente tem, né, as análises feitas na região Nordeste, mas não feita com esse olhar de você comparar as regiões, né, regiões com estruturas de desenvolvimento e de serviços diferentes que a gente tem no Brasil. Eu achei isso bastante interessante. E o que me chamou bastante atenção, e que eu achei bastante interessante também, gostaria de parabenizar vocês mais uma vez, é a densidade do referencial teórico, da introdução, das bases teóricas que já foi desenvolvida. Então, acho que o caminho é esse, está bem desenvolvido, está muito bem andado. Eu imagino que você deve ter muita coisa na cartola já pronta que você não quis apresentar agora, que está tudo bem, tá? E só porque o seu prazo está bem apertado. Mas acho que vai ficar um lindo trabalho. E eu acho que com os pormenores que vocês tentaram trazer, né, explicar, clarificar para o leitor, isso vai facilitar, inclusive, para a publicação futuramente, tá bom? Parabéns a vocês, parabéns ao programa, e o que eu puder contribuir, eu estou à disposição. Muito obrigada, Juliano. Amadeu, você quer responder? Fazer seus comentários? Sim, quero agradecer ao professor Juliano pela presença, pela disponibilidade. Foram bem construtivos seus comentários. Com relação à ortografia, essa revisão de repetição, eu já percebi muita coisa depois, até mesmo preparando a apresentação, né? Às vezes a gente está tão condicionado à leitura Sim. que muita coisa acaba passando despercebida. E aí eu até comentei com Karina, tem algumas coisas que eu percebi, comentei com ela falou, não, agora só depois da qualificação. Mas agradeço muito as suas contribuições, eu acho que realmente, pensando no título, talvez fosse interessante, digamos, destrinchar mais isso. E acho que é isso, foram contribuições bem interessantes. Com relação ao cronograma, nós tínhamos esse cronograma final já definido até abril, né? Anteriormente, a gente pediu prorrogação do prazo de qualificação, mas, em compensação, a gente acabou adiantando algumas etapas
que, em tese, deveriam ser feitas depois da qualificação. Então, acho que vai ser corrido, sim, eu tenho noção de que a gente tem um período curto de tempo, mas vamos à luta para dar certo. Leandro, só para esclarecer a da codificação, acho que ele balançou a cabeça, você entendeu? É porque essas codificações, quem determina é o processo de correção sugerido pela OMS. Então, a gente aplicou no artigo de 2019, aquele que a gente fez com as regiões, você também é coautor, e aí a gente vai fazer o mesmo método. É porque é considerado diagnóstico incompleto. Então, todos os diagnósticos incompletos, mesmo que seja secundário, a gente não sabe qual é o tumor primário. Então, aí você redistribui. Entendi. Certo? Tá bom. Muito obrigada. Jordana, também quero agradecer, né, a disponibilidade. O povo está todo mundo quase pulando o carnaval e vocês aqui lendo o trabalho, nos ajudando. Muito obrigada. Obrigada, Karina. Bom, então, oficialmente, cumprimentar os colegas da banca, né? Professora Karina, professor Juliano, prazer dividir, que seja nossa primeira banca de muitas. Cumprimentar a Mário, que está aqui dando suporte para a gente, e, claro, a Amadeu aqui, chegando nessa etapa tão importante, né, Amadeu, que é a qualificação. Eu fui professora do Amadeu em tempos remotos, né? A gente não teve oportunidade de compartilhar a sala de aula, que é uma coisa que faz muita falta. Então, acho sempre importante ressaltar, ainda mais num trabalho que está estudando, né? Enfim, análise de idade, período e coorte, né? Que a sua coorte pegou um período que é o da pandemia, né? Então, acho que a gente tem que louvar muito todos os trabalhos que estão sendo desenvolvidos agora, em situações atípicas, do ponto de vista de saúde, do ponto de vista de política, do ponto de vista, enfim, socioeconômico. Então, em tempos típicos é difícil desenvolver uma dissertação, é difícil desenvolver um projeto de qualificação. Nesses últimos tempos foi mais difícil ainda. Então, parabéns por ter chegado até aqui, inclusive cumprindo um cronograma, né, como o Juliano chamou a atenção, um cronograma sério com relação ao seu período dentro do mestrado, né? Então, parabéns realmente por isso. Bom, eu tenho algumas perguntas, alguns comentários. Eu acho que quando a gente tem mais tempo entre qualificação e defesa, né, a gente pode dar um monte de sugestão, né? Assim, fica... E aí, talvez aqui eu tenha realmente, eu acho que eu vou bem na linha do Juliano, assim, acho que eu vou em coisas mais pontuais, porque o seu tempo é curto, mas eu acho que o trabalho está muito bem encaminhado, assim, então não vejo nenhum risco de que vocês não consigam fazer esses pequenos ajustes que vocês achem que são de fato relevantes, né? Bom, eu gostei muito do seu texto, ele é um texto, apesar de denso, concordo com o Juliano, que é um texto denso, eu acho que mesmo dentro dessa densidade, você tem um jeito muito bom de escrever, assim, então eu acho que a escrita é um processo muito difícil, né? Então, parabéns por conseguir, dentro dessa densidade que é trazer todas as teorias que você trouxe sobre transição demográfica, transição epidemiológica, transição de câncer, enfim, ainda assim conseguir fazer uma escrita que flui, não é um texto truncado, apesar de ser um texto difícil de ler, não é um texto truncado, ele tem uma linha de condução em que a gente vai entendendo onde você quer chegar, né? Então, e aí, eu não sei em que momento isso vai aparecer, se deve aparecer, porque cada aluno e cada orientador entende de uma forma o que a gente coloca ali na introdução, mas eu fiquei muito curiosa de o que levou a Amadeu a estudar câncer de colo do útero. Pode ser por uma questão prática, você fala, olha, eu estava envolvido num projeto de pesquisa e fui parar lá, sabe assim? Mas dentro da demografia a gente tem sempre uns temas assim que chamam a atenção, então acho que eu fiquei um pouco curiosa de por quê, principalmente por conta desse salto que você dá em relação à sua graduação, né? Então, é a coisa do demógrafo e FENADO, né, que o professor Marcos falou lá para a gente, né? Então, a gente é sempre demógrafo e mais alguma coisa.
E aí, assim, eu acho que é isso, eu queria entender um pouco mais, eu acho que talvez você também pensar um pouco sobre esse processo pode te ajudar aí a fechar esse ciclo, né? Entender, então, de onde é que sai o Amadeu lá da graduação com outras questões e vem parar aqui em câncer de ovário, assim, que é uma temática bastante específica. E aí, então, nesse sentido, eu acho que mais ainda a gente deve reconhecer a sua revisão da literatura, porque com, com, com todo o respeito que cabe nessa expressão que eu vou dizer, porque você engana muito bem, mas não é que você engana, assim, não dá para ler o trabalho e falar assim, não, o Amadeu nunca estudou saúde, ele sempre foi da área da saúde, ele está apresentando isso aqui, entende? Então, eu acho que isso mostra que você adquiriu maturidade, é uma maturidade para escrever sobre o tema, né? Enfim, claro, eu não sou especialista na temática de câncer, mas aprendi muito com o seu trabalho, né? E está aqui o professor Juliano também, que então se também está aí de acordo com o que você está colocando, né? Então, eu acho que o caminho é esse mesmo. Então, acho que é um salto importante, que em algum momento talvez seja importante reconhecer, que seja na introdução, em algum momento que você vai dizer por que você escolheu esse tema, por que ele é importante, e aí já pegando um gancho do seu trabalho dentro do programa, né? Que eu acho que é isso também um papel que o membro interno da banca cumpre, né? Então, a gente tem as linhas do nosso programa, né? Que são aí, né? Dinâmica demográfica e políticas públicas. Eu acho muito legal, porque o seu trabalho está conectando as duas linhas, mas eu acho que você não vendeu esse peixe. Eu acho que talvez você poderia vender o peixe da importância de entender essa tendência temporal do ponto de vista de planejamento das políticas públicas para os próximos anos. Porque não é só olhar para o passado, aqui você não está só olhando o que aconteceu nas coortes de mulheres que já morreram, sabe? Assim, acende um sinal de alerta sempre que a gente estuda tendências temporais, né? E aí talvez isso possa te ajudar a fazer o gancho na conclusão, né? Então, por que esse trabalho é importante? Ele não é só importante pela quantidade, enfim, de mulheres que morrem por essa causa e das transformações que a gente está passando, mas é porque se a gente quer, de maneira séria, encarar o problema, a gente tem que entender de onde a gente saiu, onde a gente está e provavelmente para onde a gente irá. Porque eu acho que, entendendo a tendência, o seu trabalho também vai apontar para isso. Então, talvez chamar um pouco dessa responsabilidade que esse trabalho cumpre em apontar resultados para planejamento de políticas públicas para esse país que a gente espera que seja reconstruído aí, né, nos próximos anos. Bom, agora então, já passando para algumas perguntas e comentários mais específicos, na introdução, eu estou convencida depois que eu li seu trabalho, mas na introdução você colocou uma frase assim na página 13. O câncer de ovário, por ser uma patologia associada ao envelhecimento populacional. Assim, já na introdução, já de cara, eu acho que essa ideia lá na frente ela vai ficar clara, mas eu acho que está muito cedo da forma como você apresentou. Porque se a gente não entende o processo de transição da fecundidade, se a gente não entende o processo de transição de câncer, eu acho que é precoce você já sair dizendo o câncer está associado ao envelhecimento populacional. Isso é até um pouco desesperador ler essa sentença, né? Porque se a gente entende que todos os países vão passar pelo processo de envelhecimento populacional, então, né, a tendência é alarmante. Então, talvez, eu tenho uma forma mineira de escrita que ela influencia quando eu vou para as bancas, assim, a gente sempre falava isso, assim, deixar as ideias assim com um pouco de acho que não tão enfático quando é uma ideia que você ainda está construindo, acho que é isso. Tem umas questões, por exemplo, você está chamando de capítulo, eu estou entendendo que é mais uma sessão do que um capítulo, isso aí depois você pode ver talvez com a Karina na versão final. Agora, é isso, vou fazer sugestões e questionamentos e provocações, eu acho que é mais para vocês pensarem na versão final do trabalho, como eu disse, está muito bem encaminhada. Só que a revisão da literatura, quando ela vai falar das diferenças nos processos de transição da fecundidade para determinados grupos sociais, ela me leva para um lugar de pensar que essas desigualdades existem também dentro das regiões. E eu acho que você explorou isso pouco, mas isso vai ser muito importante
para entender seus resultados. E quando a gente olha os dados do Nordeste, assim, tem de tudo ali. Quando você olha aquela tendência, inclusive a tendência ela não conversa com a teoria, porque se você olhar para o que a teoria diz, então não era para a gente estar com o Maranhão lá entre as taxas mais altas. Mas por que o Maranhão está com as taxas mais altas? É porque a mortalidade em si tem sido mais alta, provavelmente por falta de acesso. Então, não queria sugerir nada diferente do que vocês estão fazendo, mas parece que o Nordeste ele já em si tinha uma complexidade suficiente para a dissertação. E aí vocês estão colocando um outro grau de dificuldade, que é a complexidade do Nordeste, mais essa comparação com o Sul. Assim. Então, eu acho que vai ter que ter um pouco de fôlego aí nessa fase final, para dar conta de tudo isso que você colocou na revisão da literatura, para a gente entender esses diferentes processos, para entender, então, as taxas. Mais do que a diferença entre Nordeste e Sul, as taxas do Nordeste. Assim, realmente, quando eu olho para os dados, eu fico pensando, gente, nesses 40 anos de análise, aconteceu de tudo no Brasil inteiro, mas principalmente no Nordeste. Assim. Então, eu fico realmente ali pensando assim, como é que depois você vai voltar com essa literatura sobre essas diferenças para explicar seus resultados. E eu concordo com o professor Juliano que talvez você pudesse pegar alguns dados mais recentes, assim, principalmente as projeções, porque a fecundidade ela é uma componente que a gente ajusta muito nas projeções, né? Então, se comparar uma projeção de 2007 com uma de 2022, você já vai ter uma diferença importante. Então, talvez atualizar um pouquinho os dados das projeções. Bom, eu acho que é isso, assim, o trabalho está muito redondo, está muito bem colocado, assim, as sugestões que eu tenho seriam muito mais de pensar essa complexidade mesmo que você vai se deparar aí para analisar seus resultados, porque o método está muito bem escolhido, enfim. E, de curiosidade, se vocês pensaram, assim, em desagregar alguma coisa além de UF, como, por exemplo, região metropolitana e não metropolitana, urbano e rural, ou talvez não, os dados não são suficientes para fazer isso, não são dados que eu conheço assim, com tanta precisão, porque é isso, o Nordeste, gente, é um universo que está combinando muitas coisas e que vocês vão precisar aí, né, disso para explicar os resultados. Acho que no mais é isso, Amadeu. Eu vou te entregar um texto com as minhas anotações, com esses, concordo com o Juliano, tem alguns termos que você precisa voltar e revisar, mas isso aí, a versão que eu vou te entregar corrigida é suficiente para vocês se guiarem, tá bom? Então, obrigada novamente né, pelo convite e boa sorte agora com esse cronograma apertado, mas totalmente possível aí. Obrigada, Jordana. Amadeu, você pode falar, mas também voltando aqui à questão do cronograma, né? Vou deixar bem aberto para o Amadeu, que ele tem até maio. Então, a gente não precisa também acelerar de uma maneira que se torne adoecedor. Então, a gente já fez muita coisa, a gente tem até maio. Gostei muito dessa sua sugestão, Jordana, de avaliar região metropolitana e não metropolitana. A questão é que, assim, quando a gente vê o dado do estado, a gente acha, nossa, é muita coisa, né? Mas se a gente for desagregar, câncer ainda é uma doença rara, então a gente vai ter excesso de zeros, então é por isso que a gente não vai conseguir. Talvez no sul a gente conseguisse, mas no Nordeste o câncer de ovário não é o que mais mata e não é o mais incidente. Talvez fosse mama, colo do útero, mas ovário a gente tem um excesso de zero muito grande. Pode falar, Cláudia. Quero agradecer, primeiramente, à professora Jordana pela disponibilidade. Foi bem legal pagar, apesar do formato remoto, a disciplina que eu paguei com ela foi assim... Eu sempre comento com o pessoal que foi incrível a forma como ela conduziu a disciplina. Acho que é uma pessoa totalmente certa, digamos assim, para estar aqui nessa qualificação, avaliando. Já agradeço, então. E aí eu vou para as questões que a senhora falou. Eu até anotei aqui. Por que câncer de ovário, né? Com base na minha formação, eu
sou formado em Ciência e Tecnologia e paguei disciplinas da ênfase de Engenharia Biomédica. Aí, daí já começa o gancho para essa parte da saúde. E aí, quando eu fui parar para pensar na pós-graduação, eu sempre tive em mente que eu queria estudar câncer, que eu acho que é uma temática que, sob várias perspectivas, ainda tem muito o que estudar. Então, primeiramente, escolher câncer foi por essa complexidade e por esse universo de possibilidades. O câncer de ovário, a destinação desse trabalho ao câncer de ovário foi mais uma questão, foi inspirada em outros trabalhos, né? A professora Karina já trabalhou em artigos com câncer de ovário. Tem uma dissertação da Juliana aqui do programa que é sobre câncer de mama e que aborda muito dessa temática dos cânceres ginecológicos. E aí, conversando com Karina, eu e ela construímos essa ideia de que seria sobre câncer de ovário, até porque é um câncer que, por não ter ainda, não ser tão incidente em todas as regiões do mundo, ele é pouco estudado, assim. Então, tipo, há problemas até desde o diagnóstico até a análise de dados. Há uma falta, digamos assim, há uma lacuna de trabalhos sobre isso. A conexão entre as linhas, eu acho que foi bem pertinente do programa, né? Parando para pensar, de forma geral, a gente, no arcabouço teórico, a gente analisa muito mais a dinâmica demográfica, mas, como a senhora falou, nada que nos restrinja a não poder falar sobre a elaboração de políticas públicas, até porque isso deixaria o trabalho de forma bem mais, digamos, prático, né? Um caminho preparado para futuros trabalhos, até mesmo de outras áreas, né? Na introdução, a senhora fala sobre conectar a questão do envelhecimento aos processos de transição. Eu acho que também precisa ser destrinchado assim mais, associado a esses processos de transição. Realmente, mesmo quando a senhora falou essa expressão de que o câncer estava associado diretamente ao envelhecimento populacional, talvez não fosse nem de forma tão direta, né? Talvez precisasse entrar questões mais indiretas, digamos assim. Capítulo e sessão é questão de escrita mesmo, então eu vou ter que revisar bastante ainda, eu tenho consciência disso. A discussão realmente sobre o Nordeste, sobre os diferenciais no Nordeste, também acho válida essa contribuição. Inclusive, se fosse para deixar de forma mais densa os resultados, talvez a gente precisasse prolongar realmente extrapolar esse prazo que está previsto. Aí vai ser um estudo que a gente vai fazer, né, Karina? De como vai ficar. E acho que é isso, né? A questão de regiões metropolitanas, acho que Karina já explicou bem. Inclusive, durante a disciplina de metodologia, o Gima trouxe essa questão, né? A gente passou umas 3 semanas assim, ele questionando, não, mas por que você não analisa dentro das regiões dos estados, das micro-regiões? E aí, buscando nessa parte teórica, discutindo com Karina também, a gente decidiu que seria dessa forma. Acho que é isso, eu contemplei todos os seus pontos, está satisfeita? Sim, eu só queria dizer que, vou até corrigir talvez o jeito que eu falei, sobre a dissertação, ela não precisa seguir as duas linhas, né? Pode ser realmente, até porque o seu título estava, né? Enfoque demográfico. Então, muito claramente, ela está dentro do estudo da dinâmica demográfica. Mas eu quis mostrar que você pode mencionar as políticas públicas como uma riqueza do seu trabalho, porque ele, de fato, faz essa contribuição para essa outra agenda. Era mais, não é para fazer nada além do que vocês já vão fazer, que eu acho que já tem trabalho bastante e mais do que suficiente para a dissertação, tá bom? E eu me sinto contemplada com as respostas.
não deu tempo, mas a gente também tinha, quando a gente fez um sumário de discutir os itens, ficou faltando um capítulo para a gente discutir a política de saúde da mulher e a política de atenção oncológica. Então, a gente vai ter esse capítulo, porque... e aí, uma coisa, sabe, que eu fiquei pensando para o futuro, e é uma coisa, né? A gente vê que o anticoncepcional, ele é um fator de proteção, e ele tem sido discutido, isso já é prego batido, ponta virada, como dizem aí no Nordeste. Mas agora a gente vai pensando nas gerações mais jovens, a gente está vendo que as mulheres estão rediscutindo se vão utilizar anticoncepcional ou não. Então, a prevalência do uso vai cair. Então, isso vai ter interferência na incidência e na mortalidade, porque você vai ter mulheres que têm menos filhos, mas que não estão usando uma contracepção hormonal. Isso vai ter interferência. Então, acho que a gente tem que fazer essa discussão também. Que eu levantei, quando a gente estava no Congresso da ABEP em 2018, que eu apresentei o trabalho que a gente fez pelas regiões, a gente fez essa discussão, porque tem toda uma mobilização das mulheres para reduzir o uso de anticoncepcional oral. Então, acho que é algo importante para a gente trazer, assim, pensando no futuro, né? Porque, então, a gente vai ter que pensar como que a gente vai, qual a política pública de prevenção, de discussão sobre isso. Então, é isso. Pode falar, Jordana. Eu ia fazer só um gancho, eu não sei se a Amadeu provavelmente não deve ter acompanhado, porque estava se preparando para qualificar. Mas no evento que o GT de Saúde Sexual e Reprodutiva da ABEP, que aconteceu remoto essa semana, na mesa de abertura, assim, já colocaram essa temática de que na verdade, não essa temática, mas colocar a temática de como esses 2 anos de pandemia provavelmente incidirão num aumento de mortalidade por esses cânceres, porque, enfim, a gente provavelmente teve atraso para diagnóstico e tal, e aí talvez isso seja uma coisa importante para mencionar depois nas conclusões, né? E, inclusive, isso abre uma janela de pesquisa futura, porque aí a gente tem um outro efeito de período, né, que seria interessante de analisar, que, claro, a gente precisa de mais tempo, porque a gente precisa dos dados e de tempo para colher isso, né, em termos de resultado, mas se abre aí, né, se estende aí essa agenda de o que acontece com esses períodos, né, que impactam também essa mortalidade. Agora a gente vai para a sala, né, Mário? E a gente já volta, Amadeu. Vai tomar uma água. Deu Olá, tudo pessoal. Olá. Vamos sim, vou colocar vocês lá na sala. Karina, eu vou fazer assim, eu vou ficar aguardando nessa sala principal. Você manda um WhatsApp para mim quando vocês finalizarem? Pronto, legal. E aí vocês avisam e eu puxo todo mundo. Ok? Eu vou colocar logo aqui o diagrama da banca. Ok, até já, pessoal.
Amadeu? Oi, consegue me ouvir? Sim. Então, quero, né, os professores já falaram, eu quero te parabenizar. Realmente, o que eles falaram, eu falei com você durante todo esse processo, que você escrevia bem, né? Quando você ficava desesperada, eu falava, não, você está no caminho certo, você escreve bem. Então, também quero parabenizar o Amadeu, porque quando ele decidiu que ia estudar, né, câncer de ovário, mesmo no auge da pandemia, das disciplinas, ele fez o curso de extensão, né, que a gente ofereceu de epidemiologia do câncer. Então, isso deu né, conseguiu dar um direcionamento a ele. A forma, né, como a gente consegue se relacionar com você, você é uma pessoa muito respeitosa, então é muito bom, né? Então a gente é gente trabalhando com gente, então isso é muito bom, então eu quero te parabenizar por isso. Você foi aprovado, né, na sua defesa de qualificação. Eu quero parabenizar também pela sua apresentação. Eu acho que você teve um cuidado muito especial, né, de montar os seus slides. E aí, o que nós discutimos aqui é a necessidade de ter os dois capítulos. O que o Juliano falou sobre, né, caracterizar as regiões e aquele capítulo que a gente já tinha discutido sobre falar de política pública, né, de acesso. Porque como a gente discutiu, né, aqui a gente não mostrou na apresentação, mas lá na sua dissertação, a gente coloca os mapas mostrando que a incidência no país desenvolvido é muito maior. Mas quando vai falar de mortalidade, os valores se aproximam entre regiões desenvolvidas e não desenvolvidas, né? E aí isso, o texto, até o artigo que a gente tirou, o mapa e que a gente discutiu, ele vai falar que isso é devido às diferenciais de acesso a serviços de saúde, a inovações terapêuticas e etc. E é isso que a gente vai ter que construir esse capítulo. E assim, né? Eu sei que seu cronograma está apertado, então a gente tentar focar, a gente terminar tudo até abril, mas se a gente precisar defender lá para 10, 15 de maio, ninguém vai sofrer, ninguém vai morrer, né? Pode ser, porque assim você também fica mais aliviado, você aproveitar o carnaval, descansar, porque janeiro e fevereiro, até 3 de fevereiro, né? Foi um batidão para terminar o projeto. Então, é isso. Parabéns, Amadeu. Você quer falar alguma coisa? Quero agradecer mais uma vez aos professores, a presença dos professores. Foi muito, muito legal ter vocês aqui e as contribuições que vocês deram foram bem importantes para os próximos passos e para o que eu já fiz. Agradecer a Mário também por ter dado todo o apoio e agora, finalmente, agradecer a Karina. Ainda temos um tempinho aí pela frente para terminarmos essa dissertação. E eu acho que é bem isso mesmo, a gente sempre se deu muito bem, eu acho que nossa relação sempre foi bem respeitosa. Eu esqueci de mencionar também sobre o curso de epidemiologia do câncer, que foi bem legal, bem interessante, porque era um tema que eu ainda não tinha tido tanto contato com a literatura, né? E foi essencial. Eu acho que é isso. Agradecer a Karina, essa parte do texto ficar bem amarrado até onde eu pude. Tem muito das contribuições dela, porque eu ficava, mas será que não é melhor estruturar dessa forma? Onde é que entra essa sessão? E aí ela ia dando opiniões que eram bem válidas e bem construtivas para mim nesse processo. Acho que é isso. Ela foi meu braço direito e esquerdo até aqui e quero agradecer por tudo até aqui e pelo que vem ainda, né? Obrigado a todo mundo. Como vai ficar gravado também, eu já quero deixar registrado meu agradecimento também às pessoas que ficaram lá no YouTube esperando a transmissão. Como eu não vi as mensagens do WhatsApp, só vi depois, quero agradecer aos meus amigos, à minha família
E aos meus colegas também do PPG-DEM, que ficaram lá mandando mensagem de boa apresentação. Tinha 5 pessoas esperando até o final, depois de quase 1h30. E é isso. Meus agradecimentos são esses. Agora a gente encerra, né, Mário? Isso, parabéns, viu, Amadeu? Parabéns aos professores pelo empenho, né? Agradecer também a Jordana e ao professor Juliano, né, por mais uma parceria, né, com a professora Karina. E esperamos que esse ano, né, vai ser um ano de boas mudanças, né? Temos uma boa perspectiva, né, agora de um aumento de bolsas para os discentes. Então, certamente, nós que estamos na pesquisa vamos ter um suspiro aliviado, né? Para podermos trabalhar aí e contribuir. Eu vou encerrar aqui a gravação, mas eu vou conversar com vocês aqui, só um momentinho.